A colisão com Nibiru é um suposto encontro desastroso entre a Terra e um grande objeto planetário, que certos grupos acreditam que vai ter lugar no início do século XXI. Acreditando que este evento será o fim do mundo, geralmente se referem a esse objeto como Planeta X ou Nibiru. A ideia de que um objeto do tamanho de um planeta irá colidir ou intimamente passar pela Terra em um futuro próximo não é suportado por prova científica e foi rejeitada como pseudociência e boatos pela internet por astrônomos e cientistas planetários. A ideia foi apresentada pela primeira vez em 1995 por Nancy Lieder IV, fundadora do site Zetatalk. Lieder se descreve como uma contatada com a capacidade de receber mensagens de extraterrestres do sistema estelar Zeta Reticuli através de um implante em seu cérebro. Ela afirma que ela foi escolhida para prevenir a humanidade de que o objeto iria varrer o interior do sistema solar, em maio de 2003, embora esta data foi posteriormente adiada, fazendo com que a Terra submetesse a uma mudança do polo físico que iria destruir a maior parte da humanidade. A previsão posteriormente espalhou-se para além do site de Lieder e foi abraçada por numerosos grupos apocalípticos da internet, a maioria dos quais ligados ao evento Fenômeno 2012. Desde 2012, a colisão com Nibiru tem frequentemente aparecido na mídia popular, geralmente ligados a notícias de objetos astronômicos como o C/2012S1 ou o Planeta 9. Embora o nome Nibiru é derivado das obras do antigo escritor astronauta Zecharia Sitchin e suas interpretações de babilônico e da mitologia suméria, ele negou qualquer ligação entre seu trabalho e as várias reivindicações de um apocalipse. A ideia de colisão de Nibiru originou-se com Nancy Lieder, uma mulher de Wisconsin, que alega que quando menina, ela foi contactada por extraterrestres cinzas chamados Zetas, que implantou um dispositivo de comunicação em seu cérebro. Em 1995, ela fundou o site Zetatalk para disseminar suas ideias. Lieder recebeu pela primeira vez a atenção do público de grupo de notícias da internet, durante a preparação para o periélio de Alibop em 1997. Ela afirmou, alegando ter falado com os Zetas 8 que o cometa Alibop não existe. É uma fraude, cometida por aqueles que têm grandes massas quiescentes até que seja tarde demais. Alibop é nada mais do que uma estrela distante, e não há nada mais perto a fazer do que apenas desenhá-lo. 9 Ela alegou que a história de Alibop foi criada para distrair as pessoas da chegada iminente de um grande objeto planetário Planeta X, que logo passaria pela Terra e destruir a civilização 9 após o periélio de Alibop ter se revelado como um dos cometas mais brilhantes e um dos maiores cometas observados do século passado. 10 Lieder removeu as duas primeiras frases de sua declaração inicial, embora elas ainda podem ser encontradas nos arquivos do Google. 9 Suas reivindicações, eventualmente, aparece no New York Times. 11. Lieder descreveu o Planeta X como aproximadamente 4 vezes o tamanho da Terra, e disse que sua maior aproximação ocorreria em 27 de maio de 2003, resultando a rotação terrestre cessando por exatamente 5,9 dias terrestres. Isso seria seguido por uma desestabilização do polo da Terra e uma mudança de polos, uma mudança física do polo, com o polo da Terra fisicamente em movimento, em vez de uma inversão geomagnética, causada pela atração magnética entre o núcleo da Terra e do magnetismo que passa pelo planeta. Este,
por sua vez iria perturbar o núcleo magnético da Terra e levar ao deslocamento posterior da crosta terrestre. Depois de Lieder, a primeira pessoa que propagou sua ideia do planeta X foi Mark Aielloud, um ex-membro da comunidade Zeta Tau, que em 2001 publicou um livro intitulado Blinded Planet Spaces em 2003. Lieder viria a acusá-lo de ser um vigarista 13 em um culto japonês chamado Wado Laboratoripana, que bloquearam estradas e rios com panos brancos para se proteger de ataques eletromagnéticos. Também advertiu que o mundo acabaria em maio de 2003, após a aproximação de um 10º planeta. Cerca de uma semana antes da supostamente chegada do planeta X, em maio de 2003, Lieder apareceu na rádio Prof FM em Los Angeles, e aconselhou os ouvintes a sacrificar seus animais de estimação em antecipação ao evento, como ela havia feito. Isto levou a Fortean Times a concluir que ela tinha matado seu cão para salvá-lo de mais sofrimento durante o deslocamento polar. Mais tarde, em uma sociedade atual, na agricultura ao direito, tendo sido excelentes observadores dos astros. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, por exemplo, os escritos e representações sumérias já organizavam nosso sistema solar de forma muito similar à que conhecemos hoje. A diferença para a atualidade é que na relação de planetas feitas por eles estavam Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão e, chamado pelos sumérios de Nibiru, mas também conhecido atualmente como Planeta X, esse último corpo celeste teria o tamanho de Júpiter e passaria pelo sistema solar a cada 3.600 anos, causando estragos pelas próprias datas. Uma data frequentemente citada era 21 de dezembro de 2012. Esta data tinha muitas associações apocalípticas, como foi o fim de um ciclo, Bactum, na contagem de tempo no calendário maia. Vários escritores publicaram livros que ligam a colisão em 2012-19. Apesar dessa data ter passado, muitos sites ainda afirmam que Nibiru/Planeta X está a caminho da Terra. Em 2012, Nibiru afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, inutilmente tentou anunciar a presença de Nibiru perto do Sol. Depois de 2012, ela afirmou que vários líderes mundiais tinham a intenção de anunciar a presença de Nibiru perto do Sol em 20 de outubro de 2014. 2 semanas depois da suposta data do anúncio, ela alegou que não ocorreu por causa do temor dos estados. Estejamos prontos para mais um fim do mundo ou uma nova era. Um corpo celeste gigante se aproxima do nosso sistema solar, possivelmente tão grande como o gigantesco planeta Júpiter e, possivelmente tão perto da Terra que seria parte do nosso sistema solar e que foi descoberto por um telescópio em órbita a bordo do satélite astronômico infravermelho do Zoo Infrared Astronomical Satellite IRAS, há quase 32 anos atrás, em 1983. Um telescópio dos Estados Unidos foi criado para ser o rastreador de um novo objeto cósmico, que poderia ser um planeta, uma estrela anã marrom, Braumar, que está entrando em nosso sistema solar pelo hemisfério sul celeste, perpendicular à eclíptica, eixo leste-oeste das órbitas planetárias, celeste que foi instalado na Antártica, o Sul, o abismo da Bíblia, o Abzu, comandado por Enkia, o deus da cultura suméria que criou o homem Midim. Jaco van der Loop, prefácio de Masters Marçal. Quando eu comecei este site em 1999, o nosso foco foi centrado apenas sobre as mudanças na Terra. Ao invés de ser um debate apenas seguindo os passos das mudanças na Terra centrada no impacto provocado pela humanidade sobre a biosfera, também se optou por ver se havia uma causalidade não percebida pelo mundo. No final de 2000, determinou-se que havia,
E isso nos levou aos nossos esforços de pesquisa atuais no que diz respeito ao astro intruso, o planeta X, Nibiru, Nêmesis, Ecolobus, estrela anã marrom, Brown Dwarf Star, ou como quiserem chamá-lo. A pessoa-chave no conteúdo revelador deste artigo é um antigo oficial da inteligência do governo do ZOA com o nome de John Maynard. Nos dias atuais, ele é mais conhecido por seu envolvimento com o Dr. Stephen Greer no projeto Disclosure e revelação da existência de vida extraterrestre e nosso contato com esses seres de outros sistemas estelares planetários. Com relação a este artigo, a sua explicação de como o nosso, do ZOA, governo primeiro começou a acompanhar o planeta X já desde 1983, quando teria sido descoberto. A sua existência está agora sendo corroborada com a instalação do telescópio do Polo Sul, chamado de Salt Pole Telescope SPT na fria e congelante Antártida. No final de 2000, também tive várias conversas com John Maynard sobre o planeta X. Na verdade, eu provoquei duro bastante. John havia trabalhado em Denver no projeto de satélite Espaço Imagine para Lockheed Martin. Eu sabia que se um objeto grande e inusitado estivesse entrando no sistema solar e que estava a caminho de seu interior, o Hubble ou algum outro pássaro do governo do ZOA no espaço profundo provavelmente tinha tomado e registrado isso em imagens. Meu palpite era muito forte. Então John finalmente me disse que algo grande tinha sido fotografado pelo satélite da NASA, de sensoriamento infravermelho, o IRAS ainda em 1983. NT significa que o círculo fechado de cientistas e o governo do ZOA já sabem disso há exatos 32 anos, e que a história de sua falha mecânica foi utilizada como uma cobertura para nada revelar ao público. Lá vamos nós de novo com a teoria da conspiração. Como ele me explicou, os dados do satélite IRAS começaram a chover, e é aí que eles descobriram o planeta X. Notícia publicada no jornal The Washington Post de 30 de dezembro de 1983 sobre a descoberta do referido corpo celeste estranho. A seguir a tradução da notícia, por Thomas Ottoli, publicada no jornal Washington Post, da equipe de redação, sexta-feira dia 30 de dezembro, 1983, página 1. Um corpo celeste possivelmente tão grande como o gigantesco planeta Júpiter e, possivelmente, tão perto da Terra que seria parte deste sistema solar foi encontrado na direção da constelação de Orion por um telescópio em órbita a bordo do satélite astronômico infravermelho do ZOA Infrared Astronomical Satellite IRAS. Tão misterioso é o objeto que os astrônomos não sabem se ele é um planeta, um cometa gigante, uma protoestrela próxima que nunca ficou quente o suficiente para se tornar uma estrela, uma galáxia distante tão jovem que ainda está em processo de formação de suas primeiras estrelas ou uma galáxia tão envolta em poeira que nenhuma das suas estrelas ainda é visível. Tudo o que posso dizer é que não sabemos o que é, disse em uma entrevista, o Dr. Jerry Neugebauer, o cientista-chefe do IRAS para o JPL Laboratório de Propulsão a Jato da Califórnia e diretor do Observatório Monte Palomar, de Tecnologia da Califórnia. A explicação mais fascinante deste misterioso corpo, que é tão frio que não lança luz e nunca foi visto por telescópios ópticos na Terra ou no espaço, é que ele é um planeta gigante e gasoso tão grande como Júpiter e tão perto da Terra em 50 trilhões de quilômetros. Embora isso possa parecer uma grande distância em termos terrestres, é uma curta distância em termos cosmológicos, tão perto, de fato, que seria o corpo celeste mais próximo da Terra além do mais externo planeta Plutão. Se ele está realmente tão perto, seria uma parte do nosso sistema solar, disse o Dr. James Oak do Centro de Radiofísica da Universidade Cornell.